Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo beleza? Tudo tranquilo, tranquilo? Espero que sim. Bom, hoje nós vamos dar sequência, né? Semana passada eu dei alguns exercícios para vocês e hoje a gente vai dar sequência na matéria aí e vamos falar, né, sobre relações métricas na circunferência, tá? Vamos ver aí algumas coisas, tá? Eu acredito que vocês já tenham visto isso. Se eu não me engano, a galera, né, que está comigo aí desde o oitavo, viu isso no ano passado, né, algumas coisinhas, mas esse ano a gente vai ver de novo. Para quem ainda não viu, vou apresentar para vocês algumas relações métricas aí que nós temos na circunferência, beleza? Vamos no passo a passo, com calma, que vai dar tudo certo. Vamos lá. Bom, elementos de uma circunferência. Primeiro, vamos relembrar aqui, né, os elementos de uma circunferência, tá? Vocês já estão carecas de saber isso aqui, mas por desencargo de consciência, né, eu vou passar aqui novamente, porque eu tenho certeza absoluta que quem foi meu aluno sabe isso aqui, tem que saber. Eu enchi o saco de vocês ano passado com isso e espero que vocês lembrem, né? Mas aí só pra gente relembrar um pouco, tá bom? Então vamos lá. Bom, aí eu tenho uma circunferência aqui, né? E eu vou falar aqui o que a gente tem nela, tá? Para relembrar, como eu disse. Nós temos o centro O, tá vendo? Centro, ponto O, ponto central da circunferência, tá? Beleza? Esse Ozinho aqui nada mais é do que o centro da circunferência. Só um detalhe que às vezes vocês podem ver uma circunferência com centro, por exemplo, A, C, tá? O O não significa que ele é sempre o centro não, tá bom? Tem alguns livros que às vezes representam o centro da circunferência com uma outra letra, mas não confunda isso, tá? Não significa que é sempre o O. O mais usual, né? Não vou dizer que é o mais correto, mas o mais usual e o que vocês vão ver mais quando forem pesquisar alguma coisa é o centro como ponto O, beleza? Mas poderia ser qualquer outra letra, tá? Não se apegue a letras, beleza? Se apegue aqui ao raciocínio aqui da parada, tranquilo? Então vamos no raio agora. O raio, segmentos OE, né? OE, segmento OC, segmento OD, tá? São os nossos raios. Só uma coisinha que eu deveria ter falado no começo, mas enfim... só para lembrar, né? Outra coisa para a gente relembrar aqui, de circunferência e círculo. Lembra qual é a diferença? Circunferência e círculo? Lembra que circunferência, gente, é só essa borda aqui, ó, tá vendo? É só essa borda aqui, tá? Círculo é tudo. Beleza? Se eu fosse pensar em um objeto que representa uma circunferência, eu poderia pensar num anel, né? Porque o anel só tem aquela bordinha. E se eu fosse pensar num objeto que representasse o círculo, eu poderia pensar numa moeda. Uma moeda ela não é toda preenchida? Então, uma moeda é um círculo, tá? Nesse caso aqui, eu tenho uma circunferência, só essa bordinha aqui, tá bom? Tudo aqui, a parte de dentro toda, seria o meu círculo, tá? Então, o raio nada mais é do que a distância entre o centro e um ponto da circunferência. Ó. Centro e um ponto da circunferência. O ponto da circunferência é um ponto que esteja nessa parte redonda aqui, tá vendo? Não vou dizer grosseiramente assim, né? Mas nessa bordinha aqui, nessa linhazinha aqui, beleza? Tranquilo isso? Então, ó, o raio é a distância entre o centro O aqui nesse caso, e um ponto da circunferência. É o ponto que está exatamente em cima dessa bordinha aqui, tá? Professor, se ele estivesse aqui dentro, ó, quase na bordinha, é raio? Não é raio, tá? Tem que estar exatamente em cima dessa circunferência aqui, tá? Da bordinha aqui nesse caso. Tranquilo? Então, o ponto que vai do centro até a bordinha, nós chamamos de raio. Beleza, fácil isso, né? Corda, segmento, né? AB, nesse caso aqui nós temos o AB, tá? E CD. Ó, AB e CD. Aí vocês podem estar vendo alguma diferença aqui, não tá vendo? Ó, o AB, tá vendo? Ele tá aqui em cima. Ele não passa pelo centro da circunferência. Passa? Não passa, né? O CD, ele passa. Então o CD, além de corda, a gente vai ver que ele tem um outro nome também, que vocês já viram isso, que é o diâmetro, mas vamos passo a passo. Então a corda, gente, ó, distância entre dois pontos da circunferência. Ou seja, se eu tenho dois pontinhos na minha circunferência e eu traço um segmento de reta, esse segmento de reta a gente vai chamar de corda, beleza? Tá vendo? Distância entre dois pontos da circunferência. Eu tenho o ponto A e o ponto B, tá? Então, se eu traçar um segmento de reta ligando esses dois pontos, eu vou chamar de corda, tá? Às vezes, além de corda, ele pode ser
diâmetro também, tá? Lembra que o diâmetro, ó, corda que passa pelo centro. Então, o diâmetro também é uma corda, tá? Ó, corda que passa pelo centro. Só que ele, para ser diâmetro, ele necessariamente tem que passar pelo centro. Professor, então o AB é só corda, não é? É isso aí, é só corda. O CD ou DC, como queiram, é um diâmetro. Por quê? Ele passa pelo centro, tá? Beleza? Ó, CD. Então, se ele passou no centro, diâmetro. Se ele não passa no centro, ele só é corda, tá bom? Tranquilo? E aí, ó, lembre-se que o diâmetro corresponde a 2 raios, tá? D é igual a 2 vezes o raio. Se isso aqui tudo é o diâmetro, gente, vamos pensar aqui, ó. CD não é um diâmetro que eu falei para vocês? Só que do O até o C não é raio, então aqui seria R. E do O até o D não é raio, então aqui seria R. Então o diâmetro nada mais é do que 2 vezes raio ou raio mais raio também. Pode ser, tá? Mas vamos nessa fórmula aqui que é o mais comum aí, tá? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então se eu digo para vocês numa prova, se eu tenho uma circunferência de raio 2, qual é o diâmetro? 2 vezes 2, 4, tá? Muito fácil, né? Dzão, diâmetro, Rzinho, raio, tá bom? Isso aí era só para relembrar um pouco da circunferência. Agora vamos para a parte aqui, né, das relações métricas, tá? Posições relativas entre reta e circunferência. Então vamos lá. Agora, veja as retas R e ST na figura abaixo, tá? No caso, eu botei a figura acima, porque ela estava abaixo, eu acabei não mudando aqui, foi mal por isso. Mas vamos lá. Repare que cada uma delas possui posições diferentes em relação à circunferência, tá? Essas retinhas aqui possuem posições aí diferentes, tá? Dizemos que a reta S é exterior à circunferência. Por que exterior? Porque ela está na parte de fora, tá? Interior dentro, exterior fora, tá? Pois não possui nenhum ponto em comum, beleza? Não possui nenhum ponto em comum, ela está no exterior, tá? Grava dessa maneira aí. A reta R é tangente à circunferência. Lembra que tangente, a gente viu no ano passado isso também, é quando toca, tá bom? Quando elas estão encostadinhas ali, tá? Não tá na parte de dentro, não tá na parte de fora, não tá cortando, é quando toca. Elas estão encostadas uma na outra, tá? Só você pensar como uma cadeira que está no canto da parede. A cadeira não está encostando ali na parede? Né? Aqui é a mesma coisa, a reta ela está encostando na minha circunferência. Então a gente vai falar que ela é tangente, ó, pois possuem um ponto em comum. Exatamente, essa questão de possuir um ponto em comum é exatamente o ponto em que elas estão se encostando. Se elas estão se encostando num determinado local, significa que elas têm um ponto em comum naquele local, beleza? A reta T é secante à circunferência. A gente também viu essa parte de reta secante, ó, pois possuem 2 pontos em comum. Tá? A reta T, tá vendo aqui, ó? Ela corta a minha circunferência. Tá vendo? Então ela possui, ó, um ponto em comum aqui e possui um ponto em comum aqui. Porque é exatamente onde as duas estão ao mesmo tempo, tá bom? Então tá aqui, né? E aqui. Então eu tenho 2 pontinhos aí, tá bom? Então lembra dessa definição aqui que é muito importante, tá? Relações métricas da circunferência, né? Na circunferência, no caso. A interseção de 2 cordas no interior de uma circunferência determina 4 segmentos de reta com a seguinte propriedade. O produto dos segmentos de cada corda, determinados pelo ponto de interseção, é constante. Ou seja, AP vezes PB, tá? Então, vamos no passo a passo. Eu tenho uma circunferência, tá? E eu tenho interseção de 2 cordas. A gente viu lá que são cordas, né? Por isso que eu passei para vocês de novo. Então, eu tenho a corda AB e a corda CD. Beleza. Elas estão, ó, nesse caso aqui, ó, interseção, né? Porque elas estão ali se cruzando, tá bom? Então, o produto dos segmentos de cada corda nós determinamos, né, pelo ponto de interseção, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Ou seja, AP, ó, eu tenho AP vezes PB é igual a CP vezes PD, tá? É muito tranquilo isso. Quando você tiver 2 cordas aqui, né? Nesse caso, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai pegar esse pedaço... sempre olha para a primeira reta. Qual é a primeira retinha que a gente vai estudar? Não vai ser... Vamos supor aqui que eu vou estudar primeiro AB. Beleza, se eu vou estudar AB, vou fazer o seguinte, ó. AP vezes PB, e qual é a minha segunda? Não é CD? Então vou fazer ó, CP, no caso, vezes PD,
Tranquilo? Exatamente essa formulinha aqui. Isso aqui é só uma formulinha, vocês podem gravar, mas eu até prefiro que vocês tenham esse desenho em mente, sabe? Porque fica muito mais fácil. Quando você vê uma questão lá, você não precisa, poxa, mas qual era aquela fórmula? É só você gravar o jeito, ó. Você vai olhar para a primeira retinha, né? Para o primeiro segmento de reta, no caso, e aí vai fazer aquela análise, AP vezes PB. Aí olha para a segunda, é uma parte vezes a outra parte. Você pode pensar assim, ó, se você pensar no seguinte, ó, o P, ele está dividindo essa corda em duas partes, tá vendo? Está dividindo aqui na parte AP e PB. E aqui a mesma coisa, esse Pzinho está dividindo a corda CD em duas partes, ó, CP e PD. Então, se você gravar da seguinte maneira, bom, quando eu tenho ali duas cordas, a interseção de duas cordas, né, no interior de uma circunferência, o que eu posso fazer? Eu vou pegar um pedaço, eu vou olhar para uma reta, pegar um pedaço vezes o outro, e na segunda reta eu vou fazer mesmo, igual, né, vou igualar, e no segundo segmento de reta eu vou pegar um pedaço vezes o outro pedaço também, tá? É mais fácil assim. Professor, eu gosto de gravar fórmula e tal, então grava a fórmula, mas eu estou tentando mostrar para vocês, né, da forma que eu lembro também, porque eu não vou ficar gravando fórmula o tempo todo. Eu tenho que achar um método aqui para tornar isso mais fácil. E vocês também podem criar esses métodos, tá bom? Fazer não musiquinha, porque eu acho que isso aqui é difícil fazer uma musiquinha em relação a isso, apesar de ter várias musiquinhas de outras coisas, mas vocês têm que gravar da maneira de vocês, usando o método que você quiser, tá bom? Beleza? Entre duas secantes, então vamos lá. Quando a interseção de duas secantes acontece no exterior de uma circunferência, determina 4 pontos de interseção entre elas e a circunferência, formando, assim, segmentos que possuem a seguinte propriedade. O produto da distância do ponto externo a cada um dos seus pontos de interseção com a circunferência é constante. Ou seja, é quase a mesma coisa que no slide anterior, tá bom? A diferença é que ela sai, tá vendo? Aqui é uma secante, né? Ó, entre duas secantes no caso. Por que ela é secante? Porque ela está cortando em dois pontos, ó, tá vendo? Nesse ponto, nesse ponto. Ela tem dois pontos em comum com a circunferência aqui. Então tem essa reta, ó, AP, que é secante, e a reta CP, que é secante também, tá? E aí você vai fazer de novo, ó. Vou olhar a primeira retinha e vou fazer segmento de reta e vou fazer o seguinte. Bom, se o B, nesse caso aqui o B, né, ele está cortando assim, está dividindo, né? Ó, vamos pensar que está dividindo esse segmento de reta em dois pedaços. O AB e o PB no caso, ou BP, tá? Então, eu vou olhar para a primeira, AP vezes PB ou BP, não importa, tá bom? Aqui tá BP, mas é PB, mas vocês poderiam botar BP, não faz diferença nenhuma pra gente, tá? Igual ao quê? O D aqui não tá dividindo esse segmento de reta aqui em dois pedacinhos também, ó, o CD e o DP, tá? O PD. Ou seja, você vai pegar o primeiro e igualar o quê? CD vezes PD ou DP, como vocês queiram, tá? Muito fácil também, né? É parecidíssimo com o anterior, só que aqui eu tenho duas retas secantes, mas o método é igualzinho, tá? A formulinha aqui que vocês vão usar, beleza? Entre uma secante e uma tangente, tá? A interseção de uma secante e uma tangente também acontece no exterior de uma circunferência, determinando segmentos que possuem a seguinte propriedade. O quadrado da tangente será igual ao produto da secante por sua parte externa. Bom, então esse aqui já é um pouquinho diferente do que a gente está vendo aí, tá? Porque aqui é o seguinte, você tem ó, uma reta que ela é tangente, tá? Lembra por que ela é tangente? Lembra lá da cadeira encostada na parede, igual eu falei para vocês? Ela é tangente porque ela tem um ponto em comum. Já a reta secante, ela tem dois pontos em comum ali com a minha circunferência, tá bom? E aí vocês vão fazer o seguinte, sempre que vocês tiverem, né, esse problema aqui entre uma secante e uma tangente, vocês vão lembrar do seguinte, a reta tangente, a gente vai levar o segmento de reta, no caso, que é a tangente, a gente vai levar ao quadrado. Então, vamos supor que esse cara aqui fosse 6, ficaria 6 ao quadrado, igual a multiplicação que a gente vai ver aqui também, tá? Então, a reta tangente que tem um ponto só em comum com a minha circunferência, lembra disso? É ao quadrado. Então, PT ao quadrado, por isso que está aqui ao quadrado. Igual a AP, e aí vocês vão pegar o seguinte, ó, é o segmento todo, tá? O segmento de reta todo aqui, ó, AP vezes BP, tá? Vocês vão ter que montar, ver isso aqui de alguma maneira ou simplesmente gravar a fórmula como eu disse para vocês, mas conforme faz os exercícios vocês acabam pegando esse tipo de fórmula, de informação, tá bom? Então, ó, lembra que a reta tangente você vai levar ao quadrado,
tá? E igualar, né, a multiplicação da reta toda pelo pedaço que está fora da reta. Você pode pensar dessa maneira, tá? Ao pedaço que está fora da minha circunferência. Nesse caso, PT ao quadrado igual a AP, que é o segmento todo, e a parte que está do lado de fora, né, o BP, né, vezes BP, tá? Vocês podem gravar assim também, tá bom? Beleza? E aí, por último, né, o nosso questionário que eu já tenho falado com vocês para vocês fazerem e guardarem, né? Toda aula, né, de conteúdo que eu fizer vídeo, eu vou passar esse questionário para vocês. E eu vou pedir isso no final do terceiro bimestre, porque aí eu vou ver quem está assistindo a aula, quem está assistindo os vídeos, quem está fazendo os exercícios, quem está acompanhando, tá? Por esse questionário aqui. Isso vale ponto, vale participação, talvez vá valer trabalho, ou ponto de trabalho também. Estou decidindo isso aí ainda, tá? Falando com a coordenação. Mas isso aqui vai ter bastante relevância na minha nota e nessa parte de participação de vocês, tá bom? Sobre o que fala o conteúdo, é o que a gente estudou, o que você aprendeu, é o que você consegue calcular a partir disso, o que você aprendeu, quais os conceitos que você aprendeu, e os 4 exemplos vocês vão ver na internet. Eu tenho certeza que se vocês colocarem aí na internet, vocês vão achar milhares de exercícios resolvidos sobre esses assuntos. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? E até o próximo vídeo.